Olá, meus irmãos e amigos, outra vez juntos nessa ação de compartilhar a palavra de Deus. O salmo que agora vamos nele meditar é o salmo número 68. É um dos mais longos salmos da Bíblia. Tem 35 versículos e é interessante nós observarmos como ele traz algumas informações importantes e está nesse tamanho médio ou maior, né, do que os salmos de tamanho médio, já que o Salmo 37, por exemplo, tem 40 versículos. Então, o Salmo 68 está nessa média. É interessante observar que esse salmo tem a sua autoria atribuída ao rei Davi. Alguns dizem que esse salmo foi escrito, assim dizem a maioria dos pesquisadores, esse salmo foi escrito por Davi num momento muito particular. Alguns dizem que foi escrito para descrever ou para ser usado naquele momento em que a arca de Deus foi levada de uma cidade para Jerusalém, de Siló para Jerusalém. Então, Davi compôs esse salmo e também os pesquisadores, os que estudam a literatura judaica, principalmente os salmos, eles observam que esse salmo é dividido em 4 partes. E cada parte tem um impacto muito interessante. A primeira parte é aquela grande multidão conduzida no louvor e na adoração ao Senhor. Depois, a segunda parte tem a ver com esse regresso real, as vitórias conquistadas pelo rei Davi, a pompa real, ou seja, o momento em que ele descreve a ação de Deus na vida dele como rei do reinado, e por fim, né, essa multidão que é chamada na literatura de fanfarra. A fanfarra inicial e a fanfarra final, aquele festejo, aquele grupo de pessoas louvando e adorando o Senhor. Como é um salmo muito longo, não dá para nós comentarmos assim cada um dos 35 versículos. Mas, em linhas gerais, vamos descobrir algumas verdades interessantes, pontuando cada uma dessas 4 partes. A primeira parte do Salmo 68, portanto, diz assim: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça. Como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os inimigos na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exultem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor. Exultem diante dele, Pai dos órfãos e defensor das viúvas, e é Deus que habita em sua santa, ou que está em sua santa habitação. Deus dá um lugar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Então, essa primeira parte do Salmo, que eu fiz uma leitura um tanto quanto rápida, é para mostrar exatamente como havia essa alegria intensa, essa disposição dos servos de Deus na adoração ao Senhor. Claro que há aqui algumas particularidades que eu quero comentar rapidamente. A primeira que o salmista coloca é que os inimigos de Deus não resistem à presença de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Abacuque que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Se ele não contempla o mal, porque ele é santo, obviamente aquele que pratica o mal também se coloca ou é colocado de forma distanciada do Senhor. Se o mal não resiste à presença de Deus, o maldoso também não. Então o salmista, nessa primeira parte, fala da atitude ou daqueles que se colocam contra Deus. E é interessante como Davi usa as palavras no verso 2, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça. Uma figura de linguagem, na verdade uma metáfora. A fumaça se dissipa com o vento. A fumaça é leve. A fumaça pode ser densa, mas não resiste à ação do vento. Assim, aqueles que se levantam contra Deus são como a fumaça
que é dissipada pelo vento. Outra metáfora que ele escreve é o seguinte: como cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os inimigos na presença de Deus. Realmente, a cera não resiste ao calor. A cera pode até ser usada para ser criada, serem criados objetos como martelo e ser pintado, né? O martelo feito de cera e pintado com a cor do martelo pode impressionar. Pode até alguém supor que seja forte. Alguém pode até fazer um diamante, né, de cera e pintar como se fosse. Mas só o calor, o fogo vai derreter. Assim são aqueles que se levantam contra Deus de forma insurgente, de forma insolente, de forma blasfema, para se opor a Deus, mas não resistem essas pessoas diante do Senhor. Então a pergunta é: você quer se colocar contra Deus ou se quebrantar diante do Senhor? Diz a história que o Império Romano quis falar muita coisa contra Jesus, contra o reino de Jesus, querer escrever algo para desacreditar o cristianismo de Jesus. E então eles contrataram um grande escritor da época e disseram: nós queremos que você escreva algo contra Jesus, algo contra esse cristianismo, algo contra a igreja de Jesus, contra a palavra de Jesus. E então esse homem disse: mas eu não sei nada sobre ele, ou o que eu sei é muito pouco para que eu possa escrever. Eu preciso estudar, eu preciso pesquisar, eu preciso me aprofundar e conhecer de fato esse Jesus para que eu possa escrever algo contra ele. Diz a história que o Império Romano então investiu naquele pesquisador, porque a intenção do Império era que fosse escrito algo contra Jesus, contra a palavra dele, contra o cristianismo, contra a igreja. E esse homem pesquisou, foi à Palestina, entrevistou, leu os livros da época e depois de muito tempo pesquisando sobre Jesus, sobre as obras de Jesus, o reino de Jesus, a palavra de Jesus, a igreja de Jesus, ele escreveu um livro. Mas que livro ele escreveu? Ele não escreveu um livro contra o Evangelho, mas escreveu um livro a favor do Evangelho. Ele escreveu o livro Ben-Hur, que exalta o nome de Jesus. Ninguém resiste ao poder de Jesus. O apóstolo Pedro disse, como também o apóstolo Paulo: Jesus é a pedra de esquina. Se alguém cair sobre ela, vai ser esmagado, ou melhor, triturado. E se essa pedra cair sobre alguém, vai ser esmagado. Sabe por quê? Porque Jesus é a rocha dos séculos. Então, como fumaça que é dissipada pelo vento e como a cera que se derrete no calor, assim são aqueles que se opõem a Deus. E aí, a pergunta que eu insisto é: como você se coloca diante de Deus? Como aquele que resiste ou aquele que se quebranta, aquele que se opõe ou aquele que se sujeita, aquele que se mantém incrédulo ou aquele que crê em Jesus? A escolha é sua, o resultado vai ser diferente. Se você insistir na sua incredulidade, na sua oposição, as consequências são suas. Mas se você se quebrantar e confiar em Jesus, ele mesmo garante os resultados. E então, na outra parte do Salmo, por exemplo, o verso 4 diz assim: cantem, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exultem diante dele. E aí ele fala uma coisa muito interessante a respeito de Deus, diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Não sei se você observou, órfãos e viúvas são dois grupos sociais que desde o início da história de Israel deveriam ser observados, deveriam ser alvos de oração, deveriam ser alvos de atenção, deveriam ser acolhidos, assistidos, e a eles deveriam ser dada a devida provisão. Órfãos e viúvas. Inclusive, Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e se apartar do mal. Ou seja, cuidar de quem precisa de cuidados. E aí diz o texto que Deus é pai dos órfãos e das viúvas. Por quê? O órfão não tem quem o acolha. O órfão é aquele que perdeu pai e que perdeu mãe sem a devida provisão, sem a devida assistência. E Deus zela por eles. Como diz o Salmo 27, como nós já lemos no versículo 10.
Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ali, no caso, não é de alguém que é órfão, mas alguém que foi preterido, abandonado, é deixado para trás. E há filhos que são órfãos de pais vivos, por incrível que pareça. Órfãos de pais vivos. Eu creio que é mais doloroso do que ser pai, do que ser órfão de pais mortos. Por quê? Porque para os pais que morreram, o órfão só tem a lembrança, só tem a saudade, ou alguma tristeza por alguma história de vida difícil. Mas o pai de órfão, ou melhor, o órfão de pais vivos, é mais difícil, é mais doloroso, porque sabe que estão em algum outro lugar, mesmo lugar onde o órfão se encontra. E Deus se importa com os órfãos. E as viúvas? As viúvas são aquelas que perderam o marido, que deixaram ou que não têm mais a provisão, e que muitas vezes não têm o marido para dar assistência mais e nem o filho para acolher. Então essas viúvas deveriam ser cuidadas pelo povo de Israel, e Deus, nesse texto, é visto como o pai dos órfãos e também das viúvas. E é interessante, no verso 6 do Salmo 68, Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Que coisa, como é que Deus age? Deus dá um lar aos solitários, pessoas que estão sozinhas, pessoas que não conseguem construir laços ou ter relacionamentos, mas Deus provê. Sabe, Ruth era viúva, a concunhada dela, Orfa, também era viúva, e a sogra dela, Noemi, era viúva. Mas Deus deu a Ruth, por causa do temor dela ao Senhor, Deus deu a ela um lar, uma família. E como surgiu a família de Ruth? Porque ela se casou com Boaz. E quem foi Boaz? Boaz foi filho de Ruth, ou melhor, de Raabe. Raabe era uma prostituta, uma mulher que poderia ter muitos homens ao seu dispor, ou procurada por muitos homens, mas era uma mulher só, porque uma mulher que tem vários parceiros não tem nenhum. A mulher que tem muitos parceiros não tem ninguém, porque no momento que ela mais precisa, ela está só. Pois bem, Deus deu a ela, a Raabe, a oportunidade de se arrepender de suas más escolhas, creu em Jesus, creu no Senhor, porque os espias falaram sobre a destruição de Jericó, e Raabe creu, ela seguiu o povo hebreu no avanço em direção à terra prometida, e aí, segundo a narrativa da genealogia de Jesus, Ruth, ou melhor, Raabe se casou com Salmão. Salmão era um hebreu. Ela se casou com Salmão e aí teve um filho chamado Boaz. Boaz se casou com Moabita Ruth e tiveram um filho chamado Obed. Obed se casou, teve um filho chamado Jessé. Jessé se casou, teve 7 filhos e um deles foi Davi, por meio de quem vem o Salvador Jesus Cristo. Deus realmente, diz a Bíblia, dá um lar aos solitários, desde que os solitários buscam o Senhor. Quem quer buscar a superação ou a resposta para a sua solidão sem Deus, fará qualquer escolha, mas se a pessoa busca a Deus, Deus provê no tempo e do modo certo para a glória dele. E é interessante, Deus liberta os presos para a prosperidade. Como é que é isso? Deus liberta qualquer preso? Não é isso que o texto está dizendo. Porque a prisão é uma consequência para aquele que, aos olhos da sociedade, cometeu um crime ou um delito. Mas há também prisões injustas, prisões onde o inocente foi condenado, onde a pessoa que não cometeu delito é condenada. A gente sabe desses episódios. Pois bem, Deus sabe distinguir quem é culpado e quem é inocente. Ao culpado que está preso, Deus espera o arrependimento, o quebrantamento de coração e realmente a busca pela reparação e um recomeço na vida. E para aquele que foi preso injustamente, Deus quer que a pessoa permaneça confiando em Deus. Exemplos, a Bíblia está cheia. Um deles é Manassés. Manassés foi um rei, filho do rei Ezequias. Ezequias foi um homem segundo o coração de Deus, que seguiu o caminho de Davi, o rei exemplar. Manassés, ao contrário do seu pai, fez o pior realmente reinado de toda a história de Israel, ou um dos piores, se não o pior, um dos piores. Fez de tudo que era ruim, contrário à vontade de Deus. Foi preso,
colocaram uma corrente no pescoço dele, ele foi tratado como uma pessoa má, foi tratado como um animal. Mas lá na prisão, com correntes no pescoço, ele se quebrantou, ele se humilhou, ele se arrependeu, ele buscou a Deus e Deus deu a ele a oportunidade de recomeço na vida dele e ele se tornou um rei segundo o coração de Deus. José, outro exemplo, foi preso injustamente, tanto ali jogado na cisterna pelos seus irmãos, vendido por 20 moedas de prata, foi acusado no Egito, falsamente acusado, foi preso, mas Deus o levantou, Deus o libertou e José se tornou segundo realmente no Egito, como a gente conhece a história. Por isso que a Bíblia diz, Deus liberta os presos para a prosperidade. Deus não é injusto, Ele é justo e Ele quer que todos realmente o busquem de coração. Mas aí diz o texto, mas os rebeldes vivem em terra árida. É o que a Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. E no verso 6 diz, porque será comparado ao junípero no deserto, que não verá vir bem algum, morará numa terra seca e árida. É isso que a Bíblia fala. O homem que não confia em Deus é como junípero, ou tamargueira, ou arbusto solitário. Não existe pomar de arbusto solitário, ou de tamargueira, ou de junípero. Por quê? É um aqui e outro a dezenas de metros de distância. Um pomar é um conjunto de árvores frutíferas da mesma espécie. Pomar de macieira, pomar de videira, pomar de abacateira e assim por diante. Já no caso do junípero, da tamargueira, não há pomar. O que existe é um ali e outro lá, um distante do outro, num lugar realmente difícil. Assim, um homem que se afasta de Deus, que se mantém na incredulidade, ficará morando numa terra seca e árida. Não é que Deus deseja isso, apenas isso revela a consequência de quem optou em se afastar do Senhor. Mas na segunda parte do Salmo, a gente vai encontrar então o regresso real. Essa segunda parte fala desse momento em que a arca de Deus está sendo levada para a cidade de Jerusalém. E então, nessa segunda parte, há toda essa descrição dessa alegria do salmista em relação a esse propósito que ele tinha posto no seu coração e a oportunidade que Deus lhe deu para realizar esse plano. Diz assim, quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou, e na tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem em debandada, a dona da casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte de Salmão. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã. Então, diz ainda o salmista, por que os montes escarpados estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Deus habitará para sempre? Então, Davi vai descrevendo, fazendo esse contraste entre aqueles que, em seu exército, em seu poderio bélico, têm se levantado contra o Senhor e Deus age de modo poderoso. É interessante como Davi fala da ação de Deus. Quando Deus age, quando Deus atua, não há quem resistir. Os reis fugiram da presença de Deus. É interessante como, ao nós lermos o início da história de Israel, a partir da vida de Abraão, a gente vê sempre as nações tentando contra o povo de Deus. Assim enfrentou Abraão algumas lutas, inclusive quando Ló esteve em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que houve guerras, Ló e com toda a sua família e os bens foram levados para outra região, mas aí diz a Bíblia que Abraão
convocou seus 318 soldados e conseguiu ir até os inimigos de Ló, venceu, e diz a Bíblia que depois da vitória chegou Melquisedeque, rei de Salém, e esse homem, sacerdote do Deus Altíssimo, recebe de Abraão um ato de louvor e gratidão, porque diz a Bíblia que Abraão deu a Melquisedeque dízimo de tudo que ele havia conquistado. Que coisa interessante. Os reis fogem da presença de Deus. E aí então Davi descreve esse momento em que Deus faz, a arca de Deus faz esse movimento de sair de onde estava, em Siló, e aí Deus faz com que Davi conduza essa arca até Jerusalém, até Monte Sião, porque Sião era também uma referência à cidade de Jerusalém, porque a cidade está sobre esse monte. Pois bem, Davi diz, Deus escolheu esse lugar. Deus escolheu colocar a sua arca nesse lugar. Se você ler 1 Crônicas capítulos 21 e 20, você vai ver que Davi teve uma experiência com Deus de forma muito interessante. Davi escolhera fazer a vontade de Deus durante muito tempo, mas um dia ele resolveu agir contra a vontade de Deus, mandando contar os seus soldados. Aquilo foi mal aos olhos de Deus, e Deus então eliminou muitos hebreus. 73 foram mortos. E nesse episódio a Bíblia diz que para que a praga não se avançasse, Davi recebeu de Deus, vá até a eira de Araúna e ofereça um culto a mim, um holocausto a mim. E Davi então ofereceu a Deus esse holocausto, e diz a Bíblia que ali Deus mandou um fogo, que esse fogo devorou, realmente queimou todo o holocausto. E Davi entendeu que ali deveria ser o lugar para ser construído o templo, o Monte Moriá, em Jerusalém. Foi isso que aconteceu. Então Davi, se reportando a essa experiência, e ao levar a arca para lá, disse, olha, Deus escolheu esse lugar. Por que vocês, outros montes, se referindo a outros povos, a outros grupos, a outras etnias, por que vocês ficam com inveja? Foi Deus que escolheu. Deus escolheu colocar ali a arca naquela cidade. Mas o interessante, Deus escolheu Jerusalém como sua cidade, e Deus escolheu Jerusalém como lugar da arca, Deus escolheu Jerusalém como o lugar do templo. Mas centenas de anos depois, Deus escolheu Jerusalém para ali levar o seu Filho, Jesus Cristo, para ser julgado, condenado, e Jesus foi condenado e morto em Jerusalém, mas fora da cidade, no Monte Gólgota, que também é chamado Monte da Caveira. Ali ele morreu. E segundo Hebreus capítulo 13, Jesus morreu fora de Jerusalém. Por quê? Porque ele morreu para todos. Foi de Jerusalém para o mundo, porque ele quer salvar a todos. Então, Deus fez a escolha de um homem fazer uma nação, e dessa nação vir o Salvador para todas as nações do mundo. É interessante isso. E então, Davi coloca no versículo 14 do Salmo 68, quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã. Por que vocês, ó montes escarpados, estão com inveja do monte de Deus? Acabei de falar sobre isso. Então Davi vai descrevendo a ação de Deus. Mas eu quero chamar a atenção a partir do verso 19 do Salmo, na verdade o verso 18 do Salmo 68. Olha só o que diz a Bíblia. Quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. E diz mais ainda, bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que dia a dia suporta as nossas cargas. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, Salmo 68, versículo 18, a gente vê aqui um salmo profético. Por quê? Porque aqui está falando da vitória de Deus sobre os seus inimigos, da vitória de Deus sobre aqueles que deveriam ou que gostariam de derrotar o povo de Deus. Diz assim, quando subiste em triunfo, falando de vitória, às alturas, ó Senhor Deus,
levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas. Dádivas são presentes. E esse texto foi citado por Paulo em Efésios capítulo 4, que Jesus Cristo derrotou seus inimigos e aprisionou, desculpa, aqueles que queriam aprisionar. Derrotou os que queriam vencer o Senhor. O Senhor Jesus deixou a glória celestial, se humilhou, tornando-se um como você e eu, foi humilhado, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas quando ele subiu, ele disse, eu venci a todos. Por isso que Efésios capítulo 4 se reporta a este salmo, porque nesse salmo 68, verso 18, é uma profecia sobre o poder de Jesus. Que coisa maravilhosa! E Deus realmente repartiu as suas dádivas para com os seus servos. Porque diz aqui, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. E aí no verso 19, a Bíblia completa, bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que dia a dia suporta as nossas cargas. Aqui está falando realmente desse amor de Deus. Deus conhece o fardo que você está carregando. Deus conhece o fardo que você não está mais suportando. E Jesus veio ao mundo para levar sobre si as nossas cargas. Veja só, bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que dia a dia, ou que cada dia suporta. Não é só um dia. Nós nos cansamos. Nós nos fadigamos. Deus não se cansa, não se fadiga. Ele tem todo o poder. Por isso que em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descansos para as suas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele diz, venham a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados. Não é uma vez só, mas sempre, dia a dia, o Senhor carrega os nossos fardos. Para quê? Para que a gente não se canse, para que a gente não fique sobrecarregado, para que a gente não desista da vida com Deus. Coloque o seu fardo sobre o Senhor. Lance o seu fardo sobre o Senhor, como a gente leu no Salmo 55, 22. Lance o seu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Pois bem, se aproximando já da última parte do Salmo, que é a parte desse triunfo, a pompa real, aqui diz aqui no verso 28 do Salmo 68. Vou ler a partir do verso 26. Bendigam a Deus na grande congregação. Bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim a conduzi-los. Os príncipes de Judá acompanhar de suas tropas. E os príncipes de Zebulon e Naftali. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. É um momento de muita alegria. É um momento de júbilo. É um momento de exaltar ao Senhor pela essa alegria interior que está muito intensa no coração daquele que realmente faz a vontade de Deus. E então, o que fazer diante disso? O Salmo termina descrevendo essa alegria interior. Vejam só no verso 32 do Salmo 68. Cantem a Deus, reinos da terra. Louvem o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas altas nuvens. Deus realmente é o Senhor. E não há outra opção a não ser adorá-lo de todo o coração. E o Salmo termina no verso 35, dizendo o seguinte: Tu és temível no teu santuário, Deus. É o Deus de Israel que dá força e poder ao seu povo. É Deus que renova a nossa fé. Se você está querendo desistir, se você está querendo jogar a toalha, se você quer parar no meio do caminho,
está pensando em voltar atrás, em retroceder na sua vida com Deus, clame ao Senhor. Tem um cântico muito antigo que diz assim: há momentos em que na vida pensamos em olhar para trás, e nós clamamos ao Senhor e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Está difícil? Clame ao Senhor, porque diz o texto: Ele é o Deus de Israel, que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor na sua vida e na sua família, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que crê nele. Amém e amém.